Você se lembra da sua adolescência e como ela foi? Tranquila, traumática? Pois saibam que esse período é crucial na vida de todo mundo e, se não vivido com sabedoria, aí eu incluo do próprio adolescente, também de quem está por perto nesse período, pode trazer vários problemas ao longo da vida, viu? Adolescência, portanto, é o tema que dialogaremos no programa de hoje. E aqui no estúdio eu recebo o psicólogo Rafael Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. Honrado pelo convite, gente. Eu quero lembrar que a TV Câmara preza pela acessibilidade e tem conteúdo 100% traduzido em Libras. A Ana Furtado, intérprete, está conosco mais uma vez. Seguimos aqui então no Diálogos. Rafael, um termo muito comum quando a gente se refere aos adolescentes é o aborrecente, né? E acaba sendo um termo pejorativo, né? Pode dificultar, assim, nesse processo também. O termo vem porque é uma fase de muitas transformações químicas, cerebrais, orgânicas. Então, geralmente, esse termo jocoso vem para justamente fazer uma troça com uma fase que é extremamente humana. Todos nós passamos, todos nós temos essas transformações de humor, temperamento. Às vezes uma pessoa calma durante a infância se torna um pouco mais agressiva ou vice-versa. Então, é um tema jocoso, do dito popular, justamente para falar dessa fase que é uma fase natural do ser humano, mas transformadora, né? Transformadora, exatamente, de transformação que é natural para todo mundo. Uhum. E quando a gente fala de adolescência, é um debate ainda muito amplo no mundo, né, da psicologia, dos médicos, né, de até quando vai a adolescência. A OMS afirma que vai, a princípio, dos 10 anos até os 19 anos, 29 dias, né? De fato, é uma resposta que não tem como ser cravada, né? Estudos vão surgindo. Como que é esse debate na área médica? Não, olha, na área psicológica a gente realmente não tem uma definição. Isso é um tema que a gente discute, nos meus cursos e nos cursos que eu faço, não tem uma definição própria. A gente classifica a fase da adolescência é uma fase de transformação, uma fase de transição para a vida adulta, né? A gente denomina a adolescência a nossa cultura ocidental, que aqui a gente tem, como ser humano, tem um longo período de vida. Então, a fase da adolescência, ela é aquela parte da transformação da vida da criança para a fase adulta. Tem sociedades, por exemplo, que não têm adolescência. Algumas sociedades mais tribais, a fase adulta, você passa por um rito de passagem, que é, por exemplo, passar por formigas ou por uma espécie de ato de coragem. Então, aí a pessoa faz essa transição. Na sociedade ocidental, existe essa fase da adolescência e não tem uma idade pré-definida. Tem alguns estudos que falam que o cérebro humano se transforma até os 24 anos. Até os 24, 25 anos ainda está nessa transformação. Então, a discussão é se o cérebro humano ainda está em transformação, ele está nesse período de maturação, então é adolescência. E também o período de adolescência na sociedade moderna. Antes, as crianças e os jovens, 18 anos, já tinham suas famílias. Hoje em dia está mais tardio esse processo. Isso que eu ia te perguntar, né? Claro que o mundo é outro, com informação, mas influencia, né? Não pode se dizer que antigamente as pessoas eram mais responsáveis, não, é porque realmente o mundo era outro, né? O que a gente chama na psicologia de Zeitgeist, que é o espírito do tempo. Antigamente, 18 anos, as pessoas já se vestiam como adultos. Você deve ver algumas fotos de crianças na década de Londres, dos anos 50. Todas as crianças se vestiam como adultos, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia a criança se veste até de uma maneira mais infantil, que é o que a transformação da sociedade permeia. Então, tem esse fenômeno do jovem neném, né, que nem trabalha nem estuda, que também está nesse período. Então, não é até os 18 cravado, né? Isso vai mudando com o decorrer da própria sociedade, do próprio zeitgeist, do próprio fenômeno. O que é o adolescente? O que é essa fase de transição? Você casar, você ter uma família? Não, você ter um trabalho. Então, isso muda muito de sociedade, de tempo, de espírito da época. Hoje em dia, a gente entende mais pessoas até mais adultas, de 24, 25, 30 anos, dentro da casa dos pais. Nesse período, ainda é adolescência ou não? Isso a gente vai discutindo e a sociedade vai debatendo. Sim, a gente vai falar ainda desse assunto ao longo do programa, porque tem outros fatores sociais também, né, que acabam envolvendo essa questão. Bom, além do Rafael, quem está com a gente também, só que de forma remota, é a psicopedagoga Victória Almeida. Seja muito bem-vinda, Victória. Oi, Dani, obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês.
para falar um pouquinho desse tema, né, que a gente consegue abordar de formas amplas, né, com diversos profissionais. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Sim, Victoria, a gente falava aqui sobre essa adolescência tardia, muitas vezes, né, que hoje não há uma definição por hora, né? Mas pode mudar a qualquer momento de até quando vai a adolescência, né? No momento é até os 19 anos. E é interessante a gente pensar, né, uma discussão que dá para se abrir também, com tantas decisões, né, que o ser humano tem de tomar ali nesse processo, né, com 17, 18 anos, antes de chegar aos 24, né, como o Rafael falou, tem estudos que apontam que até os 24 anos o cérebro ainda está, né, nesse processo de transformação. E, além disso, aí eu te pergunto, já é possível, né, verificar isso na escola, né, por exemplo, de acordo com as referências que o aluno tem em casa também, como que ele está vivenciando esse processo? Isso, dentro da escola a gente consegue ter isso assim de diversas formas. A princípio, né, por exemplo, em áreas de interesse, nós conseguimos já enxergar ali em relação a esses interesses que são próprios mesmo, né, da criança e vai se estendendo para a adolescência. Mas o que eu percebo, né, principalmente nessa área, é a questão de corresponder às expectativas. Né? Então, eles passam por esse processo de corresponder tanto às expectativas que eles criam sobre si e sobre o futuro, né? Quanto às expectativas que eles criam em relação à família, aos pais, né? Então, assim, isso vai se estendendo, né? Ali na primeira infância, depois na adolescência, depois quando eles vão para a faculdade. Então, eu acredito que é um processo, na verdade, como o próprio Rafa falou, de transformação e que ela acaba acontecendo em diversas fases da vida mesmo do indivíduo. Sem dúvida. Formação. E eu acho que nessa fase da vida, né, eu acho que às vezes acaba sendo mais complicado justamente porque não tem toda a maturidade, né, que você vai realmente adquirindo ao longo da vida, né, Victoria? E nessa fase tá ali tudo se transformando, né, emoção, a flor da pele. Exatamente, eu costumo dizer que é nessa fase que os adolescentes acham que eles precisam resolver a sua vida, né? Então, assim, qual profissão que eu vou seguir? Eles não são tão flexíveis também por questões de maturidade. Então, eles não conseguem enxergar que há possibilidade de vários caminhos e que está tudo bem se eles, em algum momento da vida, precisar recalcular a rota da sua vida profissional, familiar, social, enfim. Então, eu acredito que é justamente essa é a dificuldade, né? Fazer com que esses adolescentes, eles lidem com as diversas transformações que eles já passam, né? Pela idade, mas também entender que eles estão passando por um processo. E aí, muitas vezes, eles acabam carregando pesos muito grandes que não é necessário nessa etapa da vida, né? E aí acaba trazendo alguns prejuízos nessa transição entre adolescência e vida adulta. Sim, peso esse que não colabora com nada, né? Muito pelo contrário. Bom, já que a gente está aqui conversando sobre os adolescentes, o que será que se passa na mente deles? Os medos, os anseios. A Luísa Minas bateu um papo com 3 adolescentes. O que será que elas têm a dizer? É o que veremos agora. Oi, Dani, tudo bem? Bom, o programa de hoje está falando sobre uma das fases mais difíceis, que é a adolescência, né? Então eu vim conhecer algumas meninas que explicaram pra gente um pouquinho desse sentimento de dúvidas, incertezas que essa fase da vida traz. Vamos acompanhar? E, gente, eu já tô aqui com esse trio de meninas, adolescentes, a Luísa, a Sofia e a Ana Laura, pra gente conversar um pouquinho sobre essa fase, né? Então, meninas, eu já vou começar perguntando pra vocês como é que é essa fase, né, de adolescência e também essa transição, né, que até ontem vocês eram crianças, hoje os interesses já mudaram um pouquinho. Como é que é pra vocês? Bom, é uma grande responsabilidade, né? Até no ensino fundamental a gente pensava, nossa, a gente está a um passo do ensino médio. Agora a gente está pensando, nossa, a gente está a um passo do vestibular. É uma responsabilidade, mas tem que ter disciplina, tem que ter calma, porque vai
tudo vai dar certo. Eu acho que é uma fase meio conturbada, assim, muitas dúvidas, desafios, assim, mas que nem ela disse, é um pé pra vida adulta, assim, então eu acho que vai ter tudo certo também. Para mim, eu acho que a maior diferença foi a disciplina que eu desenvolvi agora que eu estou no ensino médio para estudo e esse tipo de coisa, porque como se você tomasse a rédeas da sua própria vida. Então, você já tem que fazer essa decisão do vestibular, então você já vê essa responsabilidade como algo mais sério para ver como vai ser o seu futuro. E vocês falaram bastante dessa questão do vestibular, né, das provas. E como é que é essa pressão, né, querendo ou não? A gente tem muita pressão nessa época para passar no vestibular, pressão em casa, com os pais, até mesmo na rodinha de amigos, um amigo que tira uma nota maior, né? Então, como é que é, assim, essa rotina escolar para vocês? Como é que vocês cuidam nessa questão da pressão mesmo? Bom, primeiramente a gente já é estimulado a fazer provas e simulados. Então isso vai fazendo que a gente se torne capaz de não desenvolver uma pressão tão grande. E uma coisa que eu tenho em mente é, se eu for treineiro quanto antes, melhor vai ser minha capacidade e minha confiança para fazer os futuros vestibulares. E a escola cuida disso tranquilamente, eles têm a mentoria, eles têm professores muito capacitados e eles ajudam. A gente também está falando de uma fase onde, em ambos sentidos, né, a saúde mental de vocês é bem frágil, né? Tem a questão da ansiedade, tem a questão, todos os sentimentos à flor da pele. Então, como é que vocês também lidam com essa questão de saúde mental, né? Ansiedade e esses sentimentos que são todos à flor da pele? Então, tem... as minhas irmãs, meus pais me ajudam bastante também, meus amigos nesse aspecto. Então, são pontos de apoio, assim, para me ajudar a me acalmar, respirar fundo e seguir em frente. Vocês falaram bastante, né, dessa parte de amizade, de família. Como é que vocês olham para isso, né, com esse olhar de adolescente assim, né? A gente pensa que as amizades são para a vida toda, que vocês estão conhecendo agora nesse período de escola. Como é que as amizades interferem na vida de vocês, assim, tanto pro lado bom, tanto pro lado positivo, né? Já teve alguma amizade que ficou para trás, que se sentem hoje, ou que vocês estão conquistando novas amizades? Como é que é? Bom, claro que teve amizades que ficaram para trás, que estão seguindo o caminho delas, mas o ensino médio proporcionou novas amizades, novas inspirações, muitos colegas minhas servem de inspirações, a gente se ajuda e a nossa sala é muito unida e todos os professores agradecem por isso. Como a gente muda de ambiente do ensino fundamental para o ensino médio, é normal passar algumas amizades, mas você sempre vai conseguir outras, né? E também deixar o espírito de bondade entre vocês dois. Não precisa terminar brigado, entendeu? A gente ainda é amigo, a gente só não se fala tanto como antes. E agora, para finalizar, o que vocês pensam para o futuro? Assim, olha, quero chegar em tal lugar, conquistar tais coisas. O que vocês olham para o futuro de vocês? Bom, eu tenho como grande inspiração a minha irmã, que ela sempre me ajudou, e eu queria seguir a mesma área que ela, que é o direito. Então ela me inspira muito, ela me ajuda, então eu gostaria de me tornar como ela é. Eu ainda não tenho uma carreira definida assim em mente, mas eu estou procurando saber mais para descobrir uma carreira para melhorar meu crescimento pessoal e profissional também. Você? Eu gostaria de fazer física médica em uma faculdade. Eu já me inscrevi em alguns vestibulares para tentar passar nessa daí. E também é porque eu sempre me identifiquei na área de exatas, então para mim faz sentido. Legal. Meninas, muito obrigada pela entrevista com vocês, foi muito legal. Dani, como a gente viu, né, essa fase realmente é uma fase de muitas dúvidas, de muitas incertezas, mas que a gente tem que tentar manter o foco, né? E eu queria te perguntar, como é que foi sua adolescência? É isso, obrigada, agradeço as meninas também. Foi um período cheio de dúvidas, né? Cabeça a mil, mas eu sempre falo, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje naquela época, né? Eu acho que é o que você mais ouve no consultório, mas também foi válido. Eu acho que todas as experiências que a gente passa na vida são importantes, né? Até para formar quem a gente é, né? É uma construção que não tem fim. Rafael, a gente viu aí as meninas, né, um pouquinho na prática, realmente emoção à flor da pele, é muita coisa para pensar. É claro que é, né, uma realidade diferente, não é a de todo mundo, mas a gente viu, né, como que elas, a princípio, são mais esclarecidas com algumas coisas, né? Eu acho que a importância da informação, do diálogo, sobretudo com a família, né? Isso em qualquer fase da vida, mas nesse período
determinante da vida, ele se faz ainda mais primordial, né? Com toda certeza. Teve uma das meninas ali que eu reparei que falou que eu tenho os pilares da minha vida, que são a minha família. Isso é fundamental. Ter um apoio da família, ter apoio de pessoas assim, significativas é fundamental nessa fase, porque é uma fase realmente de muita transformação em todos os sentidos da existência. E também uma coisa que eu reparei na entrevista das meninas é o medo. Como é uma fase que cheia de medos mesmo, cheia de angústia, cheia de incertezas, cheia de ansiedades. Se você não tiver, se o adolescente não tiver essa base sólida familiar, realmente é um diferencial. Isso pode sim prejudicar o desenvolvimento dele futuro. E que nem você bem falou, estamos sempre em transformação. Então, que nesse período é um dos mais importantes da vida humana. Sim, né? O que será? Será que eu vou dar conta, né? Daqui 5 anos? Mas, enfim, faz parte, né? Victória, rapidamente, você tem a mesma linha, né? O diálogo, ele é fundamental. Esse apoio da família, né? A gente precisa de apoio ao longo de toda a vida, principalmente daqueles que estão ali, né? Próximos de nós, para dar esse suporte. Exatamente. E aqui no consultório eu recebo muitos adolescentes que estão passando por esse período voltado para essa parte profissional, né? Como eu trabalho focando também nessa parte de dificuldades de aprendizagem, eles acabam trazendo algumas angústias que são, né, claro, sobre a vida, as incertezas, mas também sobre como lidar, né, dentro do ambiente escolar, com alguns acontecimentos que acabam acontecendo. Então, é um dar conta, né, em diferentes aspectos e circunstâncias. A gente até viu, né, Rafael, algumas meninas comentaram desse novo ciclo, né, amizades que se desfazem, né, mas isso ao longo de toda a vida, né, que às vezes não está ali em sintonia com aquilo que você está buscando, e é importante saber lidar com tudo isso, né, entender que tudo isso faz parte do processo da vida. Muito, e até se eu pudesse falar para essas meninas, olha, até essas amizades dessa fase também vão sumir, então é muito cíclico, amizade, social, entender que realmente a fase da adolescência é mais um período da fase humana, né? Então teremos amigos, amigos vão embora, amigos vão vir, pessoas vão retornar, então é muito importante nessa fase, que acho que é a primeira grande decisão que eles estão tomando. Amigos que eu muito gostava não estão mais comigo, e isso vai se repetir ao longo da vida, então é ter essa consciência que, obviamente, na adolescência leva um pouquinho de tempo para ter essa amplitude maior de, ok, a vida é assim, a vida é cíclica, então vamos lá. Sim, e ser bem vivida, né, para que não transforme em traumas futuros, porque muitos traumas, a gente fala muito da primeira infância, né, mas na adolescência também, muitas coisas que acontecem ali podem virar grandes traumas na vida adulta e levar, se não tratado, levar para o resto da vida mesmo. Excelente tema. Até o bullying escolar, né? Às vezes dificuldades dentro da própria família, dificuldades na socialização, dificuldade de aprendizagem. Então, é uma fase realmente que a gente precisa ficar bem atento para ver quais os sinais o adolescente está dizendo, porque são traumas. E realmente nessa fase da primeira infância, segunda infância, adolescência, dependendo da forma que o trauma acontece, dependendo da circunstância que o adolescente é colocado, isso interfere sim na vida adulta e depois interfere até ao longo do próprio existir, né? Até dando um exemplo que eu lembrei aqui agora, eu lembro de uma adolescente que eu estava atendendo que sofreu um assédio dentro da escola e aquilo permeou, atendi ela na fase adulta, né, 18, 19 anos, e aquilo permeava a vida dela, não conseguia ter mais namorados porque sofreu uma violência na fase da adolescência. Então, realmente temos que ficar bem atentos, o próprio adolescente também, de ter um próprio conhecimento de, opa, esse toque não é legal, essa fala não é bacana, essa pessoa está me incomodando, então ter esse nível de consciência, de novo, diálogo, família junto, escola, autoridades, para a gente criar um ambiente para que esse adolescente tenha todo o seu desenvolvimento psicológico e psicossocial adequado. Externalizar isso, né, é importante, porque muitas vezes fica ali sendo guardado e, de alguma forma, isso vai explodir em algum momento, né? Então, é importante também ter esse discernimento, procurar ajuda, né? Não ter medo de pedir ajuda. A gente vai para um rápido break, é rapidinho, fiquem com a gente, porque daqui a pouco voltamos para continuar esse bate-papo sobre a adolescência. De volta com Diálogos, o tema que estamos debatendo hoje é a adolescência
E aqui comigo no estúdio está o psicólogo Rafael Ribeiro e de forma remota a psicopedagoga Victoria Almeida, que conversam aqui com a gente. Olha só, pessoal, já que a gente está falando sobre diálogo, né? Uma pesquisa norte-americana revelou uma nova dinâmica presente nas famílias da geração Y, também chamada de millennial, né, por alguns. Os pais desejam ser melhores amigos de seus filhos. De acordo com o estudo, 54% dos pais dessa geração, da Y, que hoje tem entre 25 e 35 anos, descrevem seus filhos como seus melhores amigos, bem diferente da geração anterior, que é a geração X, que é numa faixa etária dos 36 aos 50 anos, quando esse número cai para 38%. E aí vai um pouquinho do que a gente falou, né? Desse diálogo, realmente você tem de dar abertura para os seus filhos, né? Para que eles conversem com você e aí educar, né? Mostrando sempre a sua autoridade como pai e mãe, mas não ser autoritário, né, Rafael? Perfeito, esse equilíbrio, esse caminho do meio que é o adequado. Eu sou da geração X, então eu lembro da minha infância, do meu pai ser extremamente duro, eu tinha até hoje eu tenho muito pouco diálogo com ele, então essa transição para esse diálogo mais acolhedor, para esse toque mais aprofundado com os filhos e com os pais, eu acho fundamental. Mas, de novo, que você colocou um bom alerta, não é para também ser assim, extremamente amigo, da qual, outro exemplo clínico que eu posso dar, de mãe e filha tão amigas que bebiam juntas, iam para festa juntas. É claro que eu não vejo problema nenhum nisso, mas tem que ter um certo... Tem que ter uma linha. Exato, ali, né, e essa linha é muito do contexto, é muito da relação, é muito de família para família, mas nem tão pouco, mas também nem tão tanto. Então, acho que fica, como você bem colocou, um equilíbrio de também ter a autoridade do pai e mãe, que existe essa autoridade, óbvio. E é difícil, né, chegar nesse... Você comentou sobre, né, muitos pais que às vezes são duros, que também tem vários fatores, né? Isso geralmente é herdado, essa condição é herdada de como eles foram criados, às vezes tem questões também religiosas envolvidas, mas é importante pensar que os adolescentes, eles não têm discernimento como uma pessoa adulta, assim, para tomar certos tipos de decisões, mas também não dá para prender totalmente, porque senão, em algum momento da vida, ele também vai ter esse problema, né? É importante deixar a pessoa viver. Perfeito. Né? Você colocou, acho, a grande questão, para mim, como psicólogo clínico, atendendo adolescentes e pais também. É exatamente isso. Aonde que eu aperto, aonde que eu abro, o que eu posso ceder, o que eu vou ter que cobrar. Celular, se eu deixo o celular 100% do tempo, se não, pode fazer videozinhos por TikTok ou não, pode ir nas festinhas de amigos ou não. Então, isso que você falou é o cerne de toda a questão. Acho que é uma das chaves da vida, né? Saber onde, como e qual o temperamento. Às vezes é um adolescente um pouco mais tímido, qual situação eu vou poder deixá-lo, ou qual situação também eu vou privá-lo. Então, isso que você falou acho que é uma das chaves da vida, saber esse equilíbrio. O que não é fácil, mas é importante tentar, né? Victoria, você percebe isso mesmo, né? Nesse contato, tanto com os jovens, tanto também com os pais, né? É importante não ser autoritário e também ter esse equilíbrio, né, com eles. Exatamente. Eu converso muito com as famílias, né? De que eles são a rede de apoio para os filhos. E aí uma rede de apoio, quando bem estruturada, né, fazendo ali o seu papel enquanto família, né, vai conseguir guiar esse adolescente, né, por caminhos mais seguros. Então, assim, a gente sabe que hoje, por exemplo, temos aí as redes sociais. Então, esses adolescentes, eles tendem a ficar mais fechados, né, a falar menos. E eu acredito que esse também tenha sido um dos motivos pelos quais os pais querem estar mais perto dos filhos, querem entender, porque eles falam menos, né? Eles vivem num mundo muito mais virtual, né? É da geração deles. Então, eu acredito que as famílias têm esse papel, né? De conduzir, de trazer para perto, mas também de fazer o seu papel de pai e mãe dentro da educação, da formação desses adolescentes. Deve ser, né? Cada um reclama de um lado, né? Porque realmente essa diferença entre as gerações acaba pegando, né? No dia a dia, nesse conflito diário, realmente, nesse convívio diário, né? Realmente é muito mais fácil de se ter conflito, né? Exatamente, né? E conforme os anos vão passando, né? As situações vão aparecendo
para a vida daquele adolescente, daquela família como um todo, né? Então eu acredito que isso acaba se intensificando. E aí é onde eles vão precisar flexibilizar algumas questões, né? Ter uma escuta, que eu sempre falo, é ativa, né? Eu escuto não para querer mandar, obrigar, mas eu escuto para acolher, né? Para entender, porque muitas vezes eles não possuem maturidade ainda para lidar com alguns acontecimentos da vida. É isso. Bom, a gente está falando aqui sobre diálogo, ser rede de apoio dos filhos, né? Esse contato legal, direto entre família, né? Quem está próximo também desse adolescente. E é importante a gente falar também da saúde, e a gente fala de saúde física e saúde mental. Vocês sabem, por exemplo, qual que é o papel de uma ebiatra? Não. A Luísa Minas conversou com uma e ela vai explicar para a gente como que é realizado esse trabalho, né, nesse período tão importante da vida em que os hormônios estão à flor da pele, muita ansiedade. Lu, é com você. É isso mesmo, Dani, tudo bem? Bom, o programa, como você disse, hoje está falando sobre adolescência. Então, eu vim saber um pouquinho mais sobre essa fase da vida que a gente precisa realmente estar atento com os cuidados médicos. E para isso eu falo com a ebiatra, a doutora Bruna Camargo. Então, doutora, eu já vou começar te perguntando o que é esse termo, né, ebiatra, que as pessoas normalmente às vezes acabam confundindo ou nem sabendo o que é. Ebiatra, na verdade, é a continuidade do pediatra, né? Então, assim, o pediatra geralmente atende até uns 12, 13 anos, o ebiatra continua atendendo aquela criança, é a especialidade que atende aquela criança que está passando para a adolescência até os 18 anos. E, doutora, quais são as principais mudanças, tanto hormonais quanto físicas, que os adolescentes passam nessa fase da vida? Primeiro começa as alterações físicas, né? O corpinho. Então, cresce pelinho, tem cheirinho de suor, eles têm aquele tirão de crescimento e o hormônio bombando, porque tem zero hormônio, pouquíssimo, e de repente vem aquela confusão de hormônios naquele corpinho que não sabe ainda se é criança, o que está acontecendo com ele. Então, é uma fase de muitas mudanças. Voz, mama, um monte de alteração. E, doutora, quando precisa, né, levar um filho, né, para os pais, quando precisa levar eles para o ebiatra? O ideal é que faça um acompanhamento regular de 6 em 6 meses. Porque quando a gente tem um acompanhamento regular, a gente consegue identificar qualquer problema antes de ele aparecer. Por exemplo, crescimento, ansiedade, depressão, alterações em colesterol, alterações de anemia. Então é importante fazer um acompanhamento regular. Em relação agora à saúde mental, né? Como que essas questões de ansiedade, depressão, elas aparecem para os adolescentes e o que fazer? Primeira coisa, a gente tem que perceber algo bem sutil. Então, assim, um pouco mais de reclusão na escola, nota um pouco mais baixa na escola. O adolescente, né, só fica na televisão, na tela, videogame. Alterações de comportamento, então é uma criança super falante, deixa de ser. Uma alteração alimentar, super come bem, parou de comer, ou não come, de repente está comendo muito, né? Então a gente tem que perceber essas alterações e sempre procurar um ebiatra. E se necessário, a gente encaminha para o psicólogo. E, doutora, você já comentou um pouquinho também, né, da importância de manter essa frequência visitando um médico, né? Mas, assim, nessa fase da vida em específico, tem alguma coisa de diferente que a gente precise notar nessas visitas? Principalmente velocidade de crescimento. Porque pontualmente a altura daquele adolescente está tudo bem. Só que a gente precisa ver quanto ela cresceu em 6 meses, em 1 ano. Se essas alterações de crescimento estão compatíveis com as alterações físicas. Precisa ver também como que está a parte mental dessa criança, como que está o relacionamento com amigos, com a escola, com a família, para a gente evitar qualquer problema futuro, né? E agora, para finalizar, vou pedir para você dar alguma dica, né, tanto para os pais quanto para os adolescentes, em relação a essa questão da convivência, né? E também são muitas mudanças, como você falou. Eu acho que o principal é para os pais conversem com seus filhos sem julgamento. Tenta se aproximar do que eles gostam, se aproximar do que eles querem fazer, antes de você ter algum julgamento sobre o que é aquilo, se é para idade, se não é, o que é. Porque às vezes eles gostam de umas coisas e a gente já vem, não é para isso, mas vamos nos aproximar para eles confiarem na gente. E eu falo que isso começa desde pequenininho, porque eu quero um adolescente que quando tem um problema,
venha atrás de mim, não que procure amigos ou alguma outra coisa. Então, desde pequeno, converse com o seu filho, porque isso a gente vai construindo ao longo de toda a infância e adolescência. Doutora, muito obrigada pelas informações. Dani, como a gente viu, são muitas mudanças, né? Então a gente tem que estar com esse olhar atento mesmo. Volto com você aí no estúdio. É isso, Lu. Obrigada, viu? A Lu já virou sócia aqui nossa no Diálogos. Agradeço a Bruna pra gente também. É bem isso, né, Rafael? É um trabalho integrado, mesmo com médicos, psicólogos, e é um momento que, né, como a gente falou, os hormônios estão, né, a todo vapor, então, além de ser muitas questões psíquicas que podem surgir também, dúvidas, né, sexualidade também aflorando, é muita coisa. Bastante. Como a médica disse, é uma explosão de hormônios, tanto dos meninos quanto das meninas. E isso vai ocasionando e vai ocasionar mudanças cognitivas, cerebrais, elétricas, e isso vai mudando todos os comportamentos. De uma criança um pouquinho mais quietinha, para um comportamento um pouco mais agressivo, ou vice-versa. Então, é um momento muito de... Essas mudanças químicas e físicas é extremamente importante para a gente notar o que está acontecendo. É uma fase realmente de explosão. Uma criança que tem lá 1,40, de repente, em 2, 3 meses, estica muito. Eu atendo adolescentes que eu estava acompanhando de 10 anos, de repente com uns 12, 13, está maior do que eu. Então, realmente, e com isso a voz, as transformações, as meninas com seios, então isso vai é uma fase de muitas transformações, e transformações que precisam ser realmente modeladas, pensadas, e como ela falou, diálogo. Eu não consigo entender por que o diálogo não acontece em algumas situações. Tem que acontecer, é importantíssimo. Faz parte de tudo, né? Eu acho que é a complexidade humana que acaba, né, explicando ou não isso, né? Por que algo tão simples, o diálogo muitas vezes falha, né? Eu acho que isso é universal. Victória, a gente viu, né, a Bruna falando também muito sobre o diálogo, ela reforçou, e também ela comentou que nessa fase muitas crianças adolescentes acabam ficando reclusos. A gente já falou que hoje é um outro mundo, muitas preferem ficar realmente isoladas ali nas redes sociais, mas é importante também que os pais saibam respeitar, mas saberem identificar, né, quando que a gente tem de ligar um sinal de alerta, dados a muitos transtornos, né, que podem surgir. A gente está falando de ansiedade, depressão e outras questões que podem surgir nessa época também, né? Exatamente. É algo que, assim, eu escuto muito, né? Pai e mãe conhecem seu filho como ninguém, né? Então, eles precisam usar isso a favor. Então, é o que a doutora falou, perceber mudanças comportamentais, alimentares, tudo isso são indícios, são sinais de que algo pode não estar ocorrendo conforme, né, o esperado. Então, esses sinais precisam servir como alertas, né, para que possa ali, a partir desse momento, ser conduzidos. Então, se necessário, buscar um médico que seja especialista em alguma área, ou levar a um psicólogo que possa fazer esse acompanhamento, e por que não também esses pais buscarem, né, ajuda, né, acompanhamento também, para se entender, se encontrar, porque em muitos momentos é muito perceptível, né, os pais começam a se ver nos seus filhos, tanto de forma positiva quanto negativa, olhando lá para trás, para a sua adolescência. Então, é importante que nesse processo eles possam ser bem conduzidos, para que eles possam tirar dessa fase o melhor que eles precisam também lá na vida adulta. E saber abordar, né? Não adianta só chegar, né, falando, eu sei o que é melhor para você, eu sei disso, aquilo. É saber abordar o adolescente também, né? A gente fala para a criança, para você chegar na criança, você tem que ser lúdico, tem que ser didático, não adianta falar de igual para igual. Os adolescentes, eles entendem mais, só que você também tem que ter, né, aquele macete ali para chegar e abordá-los. Sim, precisa ter jogo de cintura, né? Então, não dá para chegar ditando regras, né, impondo. Muitas vezes uma conversa, um diálogo, onde você se coloca no processo de escuta mesmo, né? Escuta e acolhimento. Você vai conseguir com que esse adolescente se abra de uma forma muito positiva e que consiga, de fato, trazer informações que você, enquanto pai e mãe, precisa, do que muitas vezes através de gritos, de briga, porque a gente sabe que esse não é um caminho que vai trazer boas lembranças,
né, numa vida adulta, mas também que vai marcar profundamente aquele adolescente. É isso. Vou voltar aqui com o Rafael. Rafael, a gente tem um dado aqui da Organização Mundial da Saúde que, em média, 14% dos adolescentes, eles vivem com transtornos mentais, né? Que aí podem ser diversos também, alguns que eu já mencionei. Você que está no dia a dia também do consultório, esse número te surpreende? A gente falou um pouco da ansiedade, depressão. O Brasil está ali entre os países, infelizmente, que lideram o ranking com esses transtornos. Isso ao longo da vida, não só na adolescência, mas na adolescência ali a gente tem que tomar esse cuidado também, né? É um número que, olhando a realidade do consultório, te espanta, não? Eu acho que esse número está até um pouco defasado. Eu acho que é até mais. A realidade é outra. Todos os adolescentes e pré-adolescentes que eu atendo têm questões de saúde mental que exigem cuidado, exigem carinho. Você colocou algumas elencações: depressão, ansiedade, questões de transtorno de alimentos. Às vezes um adolescente que está com bulimia ou anorexia, transtorno de imagens, extremamente comum. Então, eu acho que esse dado acho que precisa até ser revisto, porque na minha realidade, pelo menos nos meus atendimentos, eu sempre vejo bem mais alto. Então, e miríades, né? A depressão, ansiedade, transtorno de imagem, alimentos, bullying. Um acaba levando a outra, exato, né? Exato. A Victoria falou também, né, de os pais conhecem, eu acho que ninguém conhece 100% o outro, mas pela vivência, né, acaba, obviamente, conhecendo bem seu filho. Ela usou um termo interessante, né? Dos pais, eles se veem muito nos filhos, tanto positivamente ou negativamente, né? E aí muitos têm esse receio também, né? Mas fulano, meu filho está sendo igual eu fui na adolescência. Isso vai muito também dos exemplos que a gente tem, né? Do que a gente está passando, porque qualquer ser humano ele vai aprender com o exemplo, né? Então, a forma como você trata, a forma como você conduz aquela situação ali. Não, perfeito. Se deve ver na internet videozinhos, às vezes, de criancinhas de 2 a 3 aninhos que começam a... Eu vi vários a criancinha começa a brigar com a mãe e começa a imitar que tá brigando com a mãe e usa todos os jeitos, os gestos e o corpinho, imitando a mãe, dando uma bronca nela de uma maneira mais infantilizada, né? Então, isso que você falou é bem isso. Os modelos do que o adolescente, ele entende, ele pega dos pais. E essa identificação... quando é mal colocada, eu vejo isso em consultório. Posso dar um outro exemplo clínico que eu atendi, de um pai que tinha um sonho de ser militar, não virou militar e jogava todo esse sonho no filho. O filho, ele seguiu carreira militar por um tempo, só que não gostou e pediu... Não estava feliz, pediu essa baixa. O pai arrasou, a relação quebrou. Então, isso que você está falando e o que a colega também disse é muito importante. Saúde mental para os pais também. Terapia em dia, ter essa conexão. Exato. E saber, né, quando não tem algo legal, precisamos de ajuda, ter esse discernimento para entender. De fato, você tocou num assunto muito importante, a gente vai falar no próximo bloco, né, sobre muitas vezes os pais que se projetam, né, não conseguiu realizar aquele sonho, botam essa pressão nos filhos. A gente vai falar disso e muito mais no próximo bloco. Voltamos já já. Fiquem com a gente. Volta com diálogos, hoje falando sobre adolescência. Você lembra da sua? Né? Um período muito importante das nossas vidas. A gente finalizou o segundo bloco falando um pouquinho sobre essas projeções, né, Rafael? Tem muitos pais que acabam, por ter sonhos frustrados, não terem conseguido realizá-los, eles projetam sonhos nos filhos e isso pode parecer bobo, mas não é bastante complicado. E aí eu quero aproveitar, antes da gente falar com o Rafael, para indicar um filme que fala muito sobre isso também, que é Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme antiguinho, lá da década de 80, é um filme muito forte, é muito lindo, gente, vale a pena assistir. Tem o Robin Williams, também tem o Ethan Hawke novinho e tantos outros atores fenomenais. Esse filme, basicamente, ele fala de uma escola, né, elitista, super conservadora também.
E aí tem esse dilema, né? Alguns chega um novo professor, que é interpretado pelo Robin Williams, e aí ele começa a incomodar com o estilo dele diferente de dar aula. A gente está até vendo aí umas imagens na tela desse filme. E aí ele começa a despertar, né, nos alunos o desejo por outras profissões, né? Porque antes ou você tinha de ser médico, advogado, engenheiro, e aí muitos alunos começam a se interessar pelas artes e afins, e aí começa a dar um conflito interno lá na escola, com as famílias também. Tem até uma situação inesperada, bastante forte, que acontece no filme. Eu não vou aqui dar spoiler, mas muito por conta, né, desse rompimento que um adolescente tem com a família por não querer seguir os passos, né, que o pai lhe ordenou que ele teria de seguir. Então é um filme bem interessante. Tá aí a dica para vocês. Sociedade dos Poetas Mortos é um filme fácil de se encontrar, tá em várias plataformas de streaming. É um problema, né, Rafael? Aí os pais acabam se frustrando, e aí pro adolescente, né, ele não tem de lidar com aquilo, né? É a famosa frase popular, mas cada um com as suas questões, com seus problemas, né? A gente não tem de depositar no outro, é muito sério. Não, totalmente sério. E para mim, uma das grandes problemáticas também quando eu atuo com adolescentes é essa demanda do adulto e a demanda do pai ou da mãe em cima dos filhos. Isso em todos os níveis de frustração. Você colocou um exemplo profissional. Posso também dar exemplos mais afetivos, de mães que querem projetar a vida da filha. Ah, você vai casar, você vai ter filho. Um neto. Não, é o que eu mais escuto. Eu quero projetar minha filha para ser dona de casa, eu quero projetar minha filha para ser uma CEO. E esquece até do próprio desejo do adolescente, que Esqueceu de perguntar para os filhos. Você falou tudo, esqueceu de perguntar justamente para o seu próprio filho o que ele deseja. Então, é uma problemática. Eu vejo os pais em duas instâncias. Ou eles são extremamente acolhedores e apoiam e fazem esse adolescente despontar para chegar no potencial que ele deseja chegar, ou tem pais também sabotadores, que influenciam, que sabotam, que não querem que o filho se desenvolva, ou querem que o filho se desenvolva apenas no caminho que ele compreende. Eu dei o exemplo para você de um cliente que eu atendi, que o pai tinha um grande sonho de ser militar. O filho passou nas principais faculdades militares, se tornou militar, só que em algum momento ele desistiu, esse pai ficou extremamente frustrado e a relação dos dois se quebrou. Então, pais que sonham que o filho seja médico, que queria ser médico, não pôde ser, um advogado, ou também outros exemplos menores que eu posso dar, não menores, mas outras instâncias. O pai deseja que o filho siga a carreira da empresa. E às vezes o filho quer seguir uma carreira de teatro. O filho, você vai ter que tocar a nossa empresa familiar. Não, eu desejo ter outro tipo de realidade. Então, é isso bem que você falou. Os pais têm o potencial para ajudar ou para quebrar. Então, de novo, terapia em dia, se conheçam, porque o adolescente ali está na fase de maturidade e precisa, sim, desse apoio, desse acolhimento, né? E não cabe a nós, adultos, jogarmos as nossas insatisfações em ninguém, principalmente em adolescentes, principalmente ainda no próprio filho. Sim, sem dúvida. É uma atitude egocêntrica, egoísta, né? A gente tem que pensar, principalmente os filhos, né? As pessoas que você mais ama na vida. Então, não vale a pena, por uma bobeira, né, ter ali a possibilidade de ter um relacionamento desgastado ou até mesmo romper. Victória, é um problema muito frequente, né? Principalmente em famílias mais tradicionais. E muitos jovens, eles têm até medo, né? Nossa, mas como que eu vou falar isso para os meus pais? Alguns acabam procurando ajuda, né, de profissionais, psicólogos, psicopedagogos. Mas que dica que você daria ali para o adolescente introduzir aquele assunto? Porque ele vai ter que entrar nesse assunto em algum momento, né? Sim. Uma das questões que eu escuto muito como eu vou falar para o meu pai que eu vou seguir alguma carreira, alguma profissão que não é de acordo com a expectativa dele, ou como, por exemplo, como eu vou falar para os meus pais que eu não quero ir fazer uma faculdade federal fora, né? Eu quero ficar aqui na minha cidade. Então, assim, são uma série de questionamentos que eles trazem, né? E também angustiados por conta dessa incerteza. Então, eu acho que um primeiro momento é trazer essa questão do o que te faz feliz, né? Mostrar para a sua família, mostrar para o seu pai, para a sua mãe, o que te faz feliz nesse momento, quais são os seus sonhos, os seus objetivos, né? O que você, enquanto pessoa, né? Com seus sentimentos, com os seus sonhos, você idealiza para o seu futuro, né? E demonstrar para esse pai, para essa mãe, de que
muito mais do que realizar o sonho deles, né? Você precisa ser feliz dentro daquilo que você escolheu, dentro daquilo que é a sua realidade, você vai assumir isso, né? Então, nós, como vocês mesmos já falaram, essa questão, né, de profissões mais tradicionais, nós estamos, né, acompanhando o surgimento de diversas outras profissões, né? Então, hoje a gente tem aí a blogueira, né, e uma série de outras profissões que são da geração, são próprias da geração. Então, consequentemente, acaba ali tendo essa influência e como não faz parte da realidade de muitas famílias, acabam sendo vistas como profissões que não vão dar ou trazer sucesso, principalmente no âmbito financeiro, muito mais do que numa questão de realização pessoal. Sim, e aí quando a gente fala de sucesso também é muito amplo, né? E também é muito subjetivo, né? O que é sucesso para mim não necessariamente pode ser para você. Enfim, não dá para a gente medir, né? Colocar ali no topo, né? O que é ser uma pessoa bem-sucedida, por exemplo. Victória, a gente falou ao longo do programa, né? Do amadurecimento, a gente até citou o fato de que ainda não há um consenso de que até quando vai a adolescência. Repito, até o momento, né, a OMS afirma que até os 19 anos, mas pode mudar a qualquer momento porque tem muitos estudos que vêm surgindo. Você acha, com a sua experiência na prática com os jovens, que a juventude está, de fato, abrindo mão de amadurecer? Você enxerga dessa forma? Aí a gente pode trazer vários problemas, né? Hoje, cada vez mais, a realidade de muitos é que os filhos saem da casa dos pais cada vez mais tarde. Aí tem uma questão socioeconômica também, que atinge principalmente países da América Latina, África, mas esse não é o caso. Mas você acredita que realmente os jovens eles estão abrindo mão desse amadurecimento? Sim, acredito. Por dois fatores, né? O primeiro deles, eu acho que é até algo que foi pontuado no início, né? De que antigamente esses adolescentes, eles tinham que se tornar adultos, vamos colocar dessa forma, muito cedo. Então, muito cedo, eles começavam a trabalhar, muitas vezes criança, né? Começavam a trabalhar, construíam sua família, muito cedo, né? Jovens ainda, com 15, 16 anos. Hoje em dia, esse processo mudou, né? Então, tá ao contrário, né? O que os pais falam, olha, estude, conquiste as suas coisas, né? Case quando você achar que é o momento ideal, e esse momento ideal muitas vezes vai acontecer com 30, 35 anos, enfim. Então, eu acho que esse é um dos motivos, né? E um outro motivo que eu vejo muito, que é o medo de crescer. É o medo de assumir compromisso, é o medo de assumir a sua realidade, o seu novo momento de vida, né? Então, eu vejo que esses dois pontos, eles colaboram para que essa imaturidade seja mais persistente e acaba se estendendo aí por um período maior da vida das pessoas. Até porque crescer dói, né? Não é nada fácil, mas é necessário. Victória, quero te agradecer. Obrigada, viu, por participar aqui com a gente e contribuir com esse bate-papo tão interessante. Imagina, eu que agradeço, né? Fico à disposição caso surjam outras oportunidades. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês. É isso, volte sempre, viu? Vou retornar aqui com o Rafael. Rafael, a Victória falando, né, do fato que ela acredita que muitos adolescentes realmente querem ali ficar mais confortáveis, né, viver na casa dos pais, porque eles não querem ter uma vida de sacrifícios muitas vezes, né, querem continuar viajando, tendo uma rotina de vida legal, mais legal, interessante e não assumir certas responsabilidades. Isso também, a gente falou dos fatores socioeconômicos, mas também vai muito da criação, né? É importante a gente falar que para o adolescente que você está colhendo hoje, vai muito da criança que você plantou, né? Daquele início ali da infância, o que foi semeado. Concordo plenamente.
essa primeira infância pode muito dar os dados do que vai ser esse jovem adulto. Se é uma criança bem desenvolvida, ela vai ter esse potencial para poder ter a sua autonomia. Mas se é uma criança podada, se é uma criança que tem a própria criatividade ceifada, vai ser uma criança mais, vou dizer assim, comprometida, entre aspas, tá? Que vai ter dificuldade sim em ter a sua autogestão, a sua automodelação. E até lembro, queria comentar contigo, no Japão sofre muito eu comentei contigo antes, né, do efeito dos hikikomori, que são jovens adultos, ou próprios adolescentes que não conseguem ter uma vida funcional, vivem trancados em casa, e é um problema de epidemia no próprio Japão, que são cada vez mais jovens e jovens adultos que não saem de casa, ficam eternamente dentro de casa. Então, essa semeadura no início vai sim transformar entre um adulto funcional ou um adulto que realmente tenha dificuldades dessa autogestão. Você citou, né, dessa epidemia, e aí vai um pouquinho também, né, do fato, né, da pessoa não querer crescer, que a gente falou vários problemas que estão ali por trás. Muitas vezes o adolescente, assim como o adulto, ele tem aquele receio de, mas eu vou sofrer, eu vou fazer isso, mas é uma coisa inevitável na vida, né? Eu acho que é importante, até que recado que você deixaria para os adolescentes, para os pais, seria viva aquele momento, né? Chora, tem que chorar, viva o luto, né? Porque quando a gente fala de luto, são várias formas de luto, então é importante viver cada fase, até para o adolescente de hoje não querer viver a adolescência lá na frente, né? No auge de seus 40, 50 anos também. A vida precisa ser vivida sempre, gente. Não estou aqui criticando, mas é importante que viva-se cada fase, né? Então, viver o luto, experimentar, vivenciar cada momento mesmo. Não, você foi perfeita. E quando você fala de luto, eu estudo muito sobre o luto também. Essa fase da adolescência é uma fase permeada de lutos. Você vai perder amigos, você vai perder coisas, você vai fazer é uma fase de transformação, uma fase de perdas também. Então, isso que você falou é extremamente muito bem-vindo, porque pode gerar distorções em adultos. E, de novo, que nem você falou, não tem problema em vivenciar coisas que você não conseguiu vivenciar na adolescência. Vou dar um exemplo meu. Sempre quis ter uns videogames da época, não tinha condições na época, hoje eu comprei todos. Não, jogo? Não, mas assim, eu tenho essa conquista pessoal. Então, tem situações, tem contextos, tem circunstâncias para que você consiga passar nessa fase da adolescência, que você consiga se tornar um adulto funcional e que esse adulto funcional sem esses traumas. Eu já atendi também, às vezes, senhores de 60, 70 anos que agora estão querendo viver essa adolescência tardia. Isso é extremamente ruim, são idosos que querem começar a usar drogas. Então, isso que você falou exige uma reflexão muito mais apurada, muito mais aprofundada. O que eu poderia lhe dar de palavra é exatamente isso. Viva, chore, experiencie, bata a cabeça, se apaixone, quebre a cara e faça esse ciclo vários. E recomece. A vida é cíclica. Eu gosto muito do filósofo Nietzsche. Ele sempre fala isso, o eterno retorno. Então, volte. Você caiu, você vai ter transformações e depois você vai cair de novo. A vida são bolhas, né? Tem bolhas de alegria, felicidade, dor, luto. E é isso, até o nosso fim. E que divirta-se, que passe por esse processo do jeito mais divertido possível. Sim, sem dúvida. E essas histórias, né, que fazem parte da nossa construção. Muito obrigada, viu, Rafael? E volte sempre. Nossa, eu que agradeço. Uma honra, um privilégio. Muito, muito obrigado, gente. É isso. Então, tá aí. Vivam, né, experimentem com responsabilidade cada fase da vida. O Diálogos fica por aqui. Para você rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/tvcâmarasjc. Vocês podem nos assistir também pelo canal 12.3, que é nosso canal aberto, 7 da NET e também o 9 da Vivo, para saber curiosidades dos bastidores, sugerir pautas para o Diálogos e para os demais programas da casa. Vocês podem nos acompanhar também pelo Instagram, que é o @tvcâmarasjc. Eu quero agradecer a Ana Furtado e também o Luiz Fernando, intérpretes de Libras, que estiveram com a gente no Diálogos de hoje. Obrigada, viu, gente? A TV Câmara, né, prezando pela acessibilidade e dando oportunidade de todo mundo poder assistir a nossa programação. É isso, o Diálogos fica por aqui, mas semana que vem estou de volta a partir das 4 horas da tarde e eu espero vocês. Até mais!